Olá, primeiro ano, professor Odair, filosofia. Estou tentando usar um aplicativo aqui, ver se ele funciona bem, tá? Ver se ele é pequenininho. Então nós vamos explicar um PowerPoint do capítulo 3 do livro. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos aqui, primeira tela, né? Natureza e cultura, o capítulo. Então nós temos nesse capítulo que entender a diferença de cultura, o que é cultura, onde que ela acontece, de que forma ela acontece. Deixa eu me ajeitar com isso aqui, uma hora eu me acerto, tá? Entender que existe, vamos botar aqui ver se fica melhor, isso. Ó, distinguir linguagem humana de linguagem animal, tá? Para que existe diferença, o animal em si, a gente entende, ele se comunica, né? Não é a mesma linguagem que a gente, mas ele se comunica. Compreender a relação de cultura entre tradição e ruptura, em que momento a gente continua a repetir nos processos que a gente aprende, em que momento a gente se adapta e faz outras coisas. E 4, identificar as transformações da cultura no mundo contemporâneo, tá? São os 4 objetivos básicos que a gente tem que aprender nesse capítulo. Vamos lá, a telinha muda, por favor. Isto. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado, né? Nós somos frutos da natureza. Nascemos nesse planeta, pertencemos ao sistema, né? No capítulo passado a gente veria, né, que existemos 2 conceitos básicos: ou nós evoluímos, ou nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nos 2 sistemas nós pertencemos ao planeta, tá? Querendo ou não, pertencemos aos planetas. Podemos dizer que somos imagem e semelhança de Deus, mas ainda pertencemos ao planeta. Então, pertencemos à natureza em si, pertencemos ao grupo natural. Precisamos da água, precisamos do oxigênio, precisamos das plantas, precisamos dos animais. E assim, fazemos parte desse composto e morremos junto também com o resto do planeta. Uns mais cedo, outros mais tarde. E temos a questão do fabricado. O que é o fabricado? No momento que eu pego um instrumento, eu lasco uma pedra e transformo essa pedra numa faca, automaticamente eu produzi um objeto novo, eu fabriquei, eu fiz cultura. Então, a cultura em si, a denominação mais simples que existe, é tudo aquilo que o ser humano bota a mão e transforma em outra coisa. Então, se eu pego o trigo, amasso, moo, boto água, boto sal, boto fermento e faço um pão, eu fiz cultura. Se eu pego 2, 3 palmeiras, folha de palmeira, tranço e faço ela uma cama, eu fiz cultura, tá? Então, a frase ali, ó: para o ser humano nunca há pura natureza, porque a vida humana é carregada de sentido, de significados que damos a todo momento ao que vemos e sentimos, tá? Então, a natureza para nós, ela é diferente da natureza do animal que vive lá na árvore, por exemplo, do passarinho. Tá? Nós vamos dar outro significado, até porque nós prendemos o passarinho para cantar na gaiola, o que a gente acha bonito. Então nós já transformamos a natureza. Ao lado nós temos umas imagens de umas crianças no arquipélago de Trobriand, na Papua Nova Guiné, que é de um grupo de pessoas em que a mãe, a matriarca, é o ser mais importante. Não é o político, não é o pai, não é o homem, não é o ser com barba, mas esse pessoal culturalmente, né, eles seguem a mãe, a mãe mais velha, no caso a avó, a bisavó, e isso vai passando para baixo. É um tipo de cultura, tá? É um jeito de se fazer. Então, temos aqui, ó, a primeira parte do livro, eu vou botando por tópicos, igual o do livro, ó, o mundo humano dos símbolos. Então, vamos pegar a seta para baixo, né? Linguagem é a porta de entrada do ser humano. Aqui, ó, botando do lado aqui, meu lindo rostinho descabelado, tá? Linguagem é a porta de entrada para o ser humano. Aí eu vou dar um exemplo que está no livro. Ellen Adams Keller, né? Tá ali o ano do nascimento. Foi uma escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Foi a primeira pessoa surdo-cega, tá? Surdo-cega, nasceu surda e cega, da história a escrever o livro, tá? E ter um título da faculdade, um bacharelado, tá? Então, até boto para vocês ali do ladinho o filme, desculpa, que é o Milagre de Anne Sullivan. Anne Sullivan era a professora dela,
que fez com que ela saísse do mundo da escuridão e do silêncio, porque ela não falava e ela não ouvia e também não via, né, para o mundo das palavras, porque vocês sabem mais ou menos como é que funciona o mudo, né? Geralmente o mudismo está associado à surdez, mas nem todo o mudo em si se ele aprende a se comunicar. Então ele precisa ter a ideia do que ele está fazendo. Como é que eu posso me explicar melhor? Como ele não escuta, ele não fala. Mas se ele entende o que está acontecendo, ele pode vir a adquirir o hábito da fala. Então foi mais ou menos o que essa professora fez. No livro tem a história certinha, mas eu vou contar assim por cima. Essa menina, a Ellen Keller, aos 7 para 8 anos mais ou menos, teve a Anne Sullivan contratada como professora, porque ninguém conseguia ensinar nada para ela. E um dia eles estavam furando um poço d'água na fazenda dos pais dela, e essa professora Anne Sullivan levou a nossa pequena Ellen para ver furar o poço. E quando a água saiu, ela levou uma mão da criança, da Ellen, na água, e a outra mão ela escreveu na palma, né? Mais ou menos assim, deixa eu ver se consigo segurar o celular e escrever, né? Como se escrevesse água, né? Na palma da mão. Então escreveu o A, depois o G, o A, né? Água. E a menina disse que, como de uma hora para outra, ela entendeu que aquilo que corria na outra mão era o que a professora soletrava na mão ali. E ela foi levada ao mundo do conhecimento, ao mundo dos significados. Quando a gente nasce, né, a gente não sabe nada também. Então a gente geralmente vai perguntar para o pai, para a mãe, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro, até encher o saco. Se vocês têm irmão pequenininho, vocês sabem como é que foi, vocês também foram assim, chato. Aí esse mundo é introduzido e nós vamos aprendendo. É a mesma coisa que vocês vão aprender uma palavra nova, vou botar ortorringo. Otorrinolaringologista, o médico que vê o ouvido, a garganta e o nariz. Então, até agora, se vocês não sabiam, né? Ou um dragão de Komodo, que é um largatão lá das Ilhas Komodo. Se vocês nunca souberam, agora vão atrás para ver o que é aí. Vocês adquiriram conhecimento novo, adquiriram um mundo novo. No quadrinho verde ali, ó, o que é o ser humano? Quais são as características do seu pensar e agir? Como constrói sua existência e o processo de aculturação pelo qual ele passa. Se eu aprendi a fritar o ovo, eu sofro o processo de aculturação, porque eu aprendi o jeito que a minha mãe, ou meu pai, ou minha avó aprenderam a fritar o ovo. Eu me aculturei, mas eu posso aprender outra fórmula. Então eu posso fritar o ovo na gordura, eu posso simular, né, um simulacro do ovo na água, na frigideira da água, eu posso fazer o ovo que é cozinhar o ovo no saquinho, tá? Então eu posso aprender várias outras formas, e todas as vezes que eu aprendo algo diferente, eu produzo cultura. Então, esse agir nos sais humanos é a mesma coisa que tu ter um celular e tu mesmo resolver o problema dele. Tu vai aprendendo cultura, tá? Funciona desta forma. Muda a tela, olha só essa tecnologia. Isso, agora passou demais. Vamos voltar uma telinha, não eu, uma telinha, mas olha só, aqui, linguagem dos animais. Aqui nós botamos o nosso amigo Pug, com vários pontos de interrogação. Será que o seu cachorro pensa? E se pensa, em que pensamento ele se distingue do seu? Em que momento o pensamento do cachorro, ele é diferente do nosso? Em que momento o passarinho que está lá na gaiola, ele é diferente do seu pensamento? Eu acho que vocês já fizeram, e eu já fiz um monte de vezes, o que o cachorro está pensando? O que a vaquinha lá no pasto está pensando? O que a vaquinha pensa na hora que estão apertando as tetas dela, tirando leite? Nós não sabemos. Sabemos que pensam, porque os animais sonham. Quem tem gato e cachorro em casa, basicamente consegue perceber isso. Eles dormem e eles sonham. Então, se eles sonham, eles pensam. Tá? Quanto mais complexo, quanto mais evoluído é o animal, ou seja, quanto maior for o cérebro, mais conhecimento ele tem e mais pensamento ele tem. Mas existe, se vocês quiserem pesquisar, o papagaio Alex, no caso, Alex, foi o animal mais inteligente e a ave também mais inteligente registrada até hoje na história da humanidade. O papagaio morreu com mais ou menos 27 anos
E quando ele morreu, ele tinha o conhecimento equivalente a uma criança de 5 a 7 anos. É muita coisa para um animal que não pesa 1 quilo. Então, só para a gente ter uma ideia. Só nós humanos é que produzimos símbolo. Essa tela que vocês estão vendo, e isso que eu estou fazendo, de mexer meu rosto para um lado para o outro, foi feito por um programador. E eu consigo entender, de certa forma, não que eu consiga, por exemplo, fazer um programa que faça aparecer meu rosto numa câmera. Mas alguém faz isso. Isso é uma linguagem, se chama linguagem técnica. Se eu olho uma receita de bolo, eu aprendi uma linguagem mais prática. Se o teu chegado diz, tu vai lá nessa quebrada, vira a esquina, vira a direita e tu chega lá em tal local. Isso também é produzir conhecimento. Nós damos significado ao conhecimento, então temos um conhecimento mais evoluído. Tá? Sabendo disso, que o animal também se comunica, vamos para o item 2. A cultura como construção humana. Eu não vou ler isso aqui, tá? Fica para vocês. Só vou botar aqui, o iniciozinho ali, A palavra cultura pode significar cultura da terra, plantio, né? Plantar alguma coisa, cultura de cana-de-açúcar, cultura de banana, ou cultura de uma pessoa letrada, culta. Mas para a antropologia, cultura significa tudo que o ser humano produz e constrói. Bom, parei de ler aqui. Tá? Então, o que é cultura? Cultura é o processo que o ser humano de transformar o planeta em que vive. Eu preciso de água, então eu vou lá, desvio um rio e tenho água. Vocês podem, eu acho que vocês já viram aqueles tailandês que fazem casa no chão, né? Aqueles vídeos do YouTube. Esse processo é cultura. Então, toda vez que nós, eles, né, nós aprendemos algo, a gente produz cultura. Então, um boné é cultura, um tênis é cultura. Cozinhar um ovo é cultura. Tá? Tudo que o ser humano põe a mão e transforma é cultura. Tá. Tradição e ruptura. O que é isso? Eu aprendi algo que a minha mãe aprendeu, que a minha nona aprendeu, que a minha avó, no caso, nona e vó, aprenderam, que foi ensinado por outras pessoas. Mas a minha mãe fez diferente da minha nona. E eu faço diferente da minha mãe. Em algum momento, nós rompemos o padrão tradicional das coisas. Fazemos, um processo diferente daquilo que é. Do lado tem um quadrinho do Kelvin, tá? E que ele quer sair de casa pelado, porque ele quer fazer algo diferente. A mãe dele vai lá, agarra ele, joga de volta ele para as roupitas. Até o último quadrinho diz assim, já vi que todo mundo é escravo da rotina. É porque tu não pode, de uma hora para outra, também quebrar alguns padrões culturais. Se no teu local que tu vive, tu tem que viver de roupa, se tu sair da rua sem roupa, é atentado gravíssimo ao pudor, o nome bonito. Aí não vai dar certo, vai ser preso, vai pagar multa. Então, só acompanhando os 2 quadrinhos de laranja aqui, Vou botar meu rostinho aqui, Comportamento modelado em sociedade e individualidade. O que é isso? Tem gente que diz que aquilo que eu aprendo em sociedade me tira a individualidade, do ladinho ali. Que eu não sou eu. Mas, por outro lado, eu preciso da sociedade para fazer diferente a sociedade. Então, as coisas, elas caminham junto. Algumas coisas são tradicionais, por exemplo, usar paletó para trabalhar. Usar paletó para ir ao casamento, para ir à formatura. Mas eu posso usar o slim, eu posso usar rosa, eu posso usar vermelho, eu posso usar outra cor. Eu não preciso casar de branco, por exemplo. Posso usar um vestido de outra cor. Eu não, né? Nem fica bonito o vestido da minha pessoa. Estou com uma certa leve barriguinha da quarentena. Mas vocês entenderam, né? Eu posso ir... Vocês já viram, né? Vai-se a casamento de social com tênis. Eu, que sou mais velho, acho isso estranho. Mas vocês que são mais novos, talvez não. Então, esse quebrar levemente o padrão se chama ruptura da tradição. Tá? Então, esse processo é, como eu já falei, a ruptura. Diversidade cultural. Nesse quadradinho, eu botei uma foto para vocês verem. Temos gente de vários lugares, indígenas, Tailândia, da Palestina, índio-americano, e assim vai, de tudo quanto é descendência. Tá? Por quê? Nós somos o local do mundo rico em diversidade. E essa diversidade nos torna pessoas melhores.
nos torna também pessoas mais inteligentes. Opa, aí voltei, tô aqui. E nos torna pessoas mais inteligentes. Então, nos ajuda, né? Por exemplo, feijoada é de um povo, pizza é de outro, sushi é de outro. Só dando um exemplo mais prático que é a cozinha. Então, nós temos o conhecimento de vários povos que nos ajudam. Vou dar uma lidinha rápida ali, ó. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, tradições, culinária, religião e costumes. Tá? É o que eu havia explicando. A diferença é que está aqui, ó, que o grande risco da não aceitação do diferente é o problema da violência, da xenofobia, da homofobia, do racismo, do preconceito e das classes sociais e distinguir, por exemplo, a mulher é inferior ao homem, essas coisas assim. Por quê? Tem pessoas que não gostam da diferença e pessoas que usam a diferença para dizer que são melhores que outras. Tá? Temos aí as grandes guerras e outras coisas de perseguição. Para nós, em filosofia, diversidade cultural é conhecimento. É muito chato tu comer arroz e feijão todo dia. Tem dia que é bom tu comer uma minestra, por exemplo, uma minestrone, que é italiano. Tem dia que é bom tu comer um pirê de mandioca, que vem dos índios. Então vai. E assim a gente vai melhorando quem nós somos. 4. Uma nova sociedade. Aqui nós trazemos a sociedade da informação. Eu, de certa forma, hoje semana que vem eu faço 44 anos, quando eu nasci existia telefone de fio. Não existia celular. Os únicos celulares que existiam em 1976, né, eram celulares presos a carros. Porque o celular naquela época exigia uma bateria gigantesca. Então tinha que estar preso ao carro, porque o carro gerava energia suficiente para ele funcionar. Mas o celular já existe desde a Segunda Guerra Mundial, só para você ter uma ideia. Mas hoje o celular foi a outro patamar. De um objeto obsoleto que pesava quase 1 tonelada para carregar no bolso, a esse instrumento que eu estou usando aqui para dar essa aula. Tá? Que baixa a internet, que é possível fazer várias coisas. Vocês, de certa forma, usam muito pouco o recurso que o celular nos dá. Tá? Vocês usam muito pouco. 15% de bateria. Temos que aligerar o negócio. Tá? Mas ele é o mundo que nós estamos. Hoje temos painel digital, nós temos caixa digital, nós temos carros com digital, nós temos trator com sistema digital, via satélite e muitas outras coisas. Então, vivemos a sociedade da informação, aqui, do ladinho da minha cabecinha aqui. Vivemos a sociedade da informação e do conhecimento, que está transformando de uma maneira radical todos os seres em nossas vidas. Tá? Sabendo disso, nós temos aqui o quadradinho que fala mineração de dados. Por um lado, nós temos as vantagens. Por outro lado, nós temos as desvantagens. Né? Nós não somos mais pessoas privadas. Muita gente sabe de nós e a gente nem deu essa informação para eles, porque a internet revela isso. E isso pode também acabar com um comércio, pode acabar com uma empresa, pode acabar com várias outras coisas. Então, é algo muito chato. Então, o desafio dos novos tempos de hoje, as últimas 3 linhas. O desafio dos tempos de hoje, vou botar minha cabecinha do lado, é selecionar a informação e refletir sobre seu significado. Nós estamos muito numa época do fake news, das falsas informações, mas esse livro antes disso virar uma moda, agora é moda, fake news. Mas nós vivemos a época da informação falsa. Cabe a vocês distinguir o que é falso do que é correto. Deixamos aqui para refletir. Não vou pedir trabalho, né? Só para a gente refletir. Em um país como o Brasil, onde o analfabetismo ainda apresenta índices elevados em plena era da informação, é grande o número de pessoas que não têm acesso a computadores, os analfabetos digitais. Discuta com a sua turma sobre isso. Aí eu vou fazer essa pergunta para vocês, do analfabeto digital. Quanto eu sei usar esse recurso? Por exemplo, eu não me considero um gênio da informática. Tá? Eu fiz esse PowerPoint, bonitinho aqui que vocês estão vendo, que eu acabei de fechar. Tá? Fiz esse PowerPoint para dar aula. Aprendi a usar o novo recursozinho e assim vai. Isso é
a possibilidade. Quanta gente vocês acham que não tem isso? Tá? Então, cabe a nós aprender. Vamos lá. Cultura é tudo aquilo que a gente faz. Estamos no mundo cultural. Aprendemos, melhoramos, modificamos. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês, tá? E se ficou muito ruim, eu gostaria que vocês fossem sinceros e dessem um comentário lá depois no vídeo. Se dá para continuar assim, é claro que eu vou melhorar com o tempo, né? Uma das primeiras experiências. Daí, se vocês acharem que ficou ruim, se vocês têm sugestões, eu agradeço as sugestões, tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.